o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. O primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia. O primeiro momento marcante é a minha entrada na luta, né? É a hora que eu decidi que eu não ia levar uma adolescência comum. Quando eu conheci Marighella, eu me apaixonei, literalmente. Falei, não, esse homem é o cara que eu vou seguir. Eu ia passando em frente ao consulado americano, porque eu morava ali perto, e inesperadamente fui vítima de um ato cruel e violento, que é o terrorismo. Muito se fala hoje de tortura, mas pouco se fala de terrorismo que houve naquela época também. E disse a ele, eu falei para ele, ó, Mariga era a forma carinhosa que a gente tratava ele na intimidade. Não, Mariga, conte comigo para o que der e vier. Eu estou dentro da luta, a partir de agora a minha vida pertence à revolução. Então, naquela madrugada, passava em frente ao consulado, indo para casa, de repente explode uma bomba. Aliás, se eu falar que explodiu, eu não vi, eu não escutei, eu não lembro. Eu só me lembro de ter acordado no chão todo arrebentado, tudo em volta, vidro estilhaçado, vitrine, tudo arrebentado. E dali, minha vida mudou. Eu era jovem, tinha 22 anos de idade, pretendia seguir a carreira que já tinha de piloto, queria ser piloto comercial. E ali começou meu pesadelo. Um tribunal revolucionário da Ação Libertadora Nacional, do qual eu fiz parte, 10 ou 12 pessoas que decidiram que não, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. Hoje, são passados 43 anos e eu não consegui realizar aquele sonho de ser piloto, obviamente pela perda física. Eu perdi parte da minha vida com a perda da minha perna e estava inabilitado para poder continuar a carreira de aviador. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casabranca, ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento, tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Em 1993 é que o terrorista que colocou a bomba se identificou numa matéria jornalística grande que ele tinha que lembrava daquilo como um ato poético. Só que ele esqueceu que a poesia dele acabou com a minha vida de profissional, de jovem. Aliás, não era só ele, era um grupo, né, de várias pessoas. Eu tenho todo o interrogatório dele já depois de sabido quem foi, até para saber quem foi. E tem um deles hoje que recebe uma indenização absurda do governo. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter, atirei assim. Então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro. Nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil. Ele saiu correndo em direção à feira. E nós fomos, o companheiro metralhando ele, e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros,
nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Vivo numa tristeza muito grande, porque onde se viu uma vítima, né, no meu caso, que ganha uma pensão alimentícia, ter menos direito do que o autor do dano, ou seja, o fulano que colocou a bomba. Como tortura nunca mais, terrorismo também nunca mais. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei, e com a última bala a gente sempre dá o chamado de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, eu acho que eu não tinha que de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba. Um antigo integrante da luta armada contra o regime militar brasileiro confessou pela primeira vez ter participado da execução de um companheiro. Carlos Eugênio Paz, da Ação Libertadora Nacional, falou para o programa Dossiê Globo News com Geneton Moraes Neto. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. No momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da ELN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. E, na verdade, verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 26 de março de 1971. Se tivesse acontecido. Ou não? Será? Será que não? Será, mano? Será que não? Você passou pro lado dos seus torturadores? Não passei pro lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo errado? Você estava mandando dinheiro pro cara. O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo alguma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá louco, amado? Não estou, não. Você tá louco? Você saiu de lá perdido, sofrer tortura física. Não, saí nem realmente. Criança, a gente não faz isso. Você seria não faz. Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava acobertando, talvez, pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Eu acho que se nós queremos democracia, não é essa forma de você administrar um país, de você tomar os poderes do país. Não é assim. Democraticamente você tem que ganhar. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Devido às constantes manifestações em oposição ao regime militar e os quartéis sendo alvo de ações terroristas, os militares eram constantemente alertados dessas ações. Cosel zelava pela segurança do quartel. As guaritas com soldados a postos. Todos pertenciam ao mesmo efetivo do 4º Regimento de Infantaria e eram da mesma companhia. Na madrugada do dia 26 de junho de 1968, um grupo de 10 terroristas, dentre eles 2 mulheres, numa caminhonete tipo perua e mais 3 fuscas, rondavam na direção do quartel-general, fazendo propaganda de luta armada, com o objetivo de causar vítimas e danos materiais ao quartel-general. Os terroristas pertenciam ao mesmo grupo que atacou o Hospital Geral no Cambuci. O relógio da agência da Caixa Econômica Federal, localizada nas dependências do quartel-general, marca o início da madrugada.
horário em que Cosel está vigilante no seu posto. O veículo bate um poste e logo em seguida, na parede externa do quartel. O soldado Cosel, pensando que se tratava de um acidente, sai do seu posto e corre em direção ao veículo para ver se havia alguém ferido. Não havia ninguém. $50 quilos de dinamite que destruiu tudo o que havia num raio de 300 metros. Jamais vou esquecer aquela madrugada do dia 26 de junho de 1968. Os gritos, que há mais de 30 anos conseguem atravessar a minha surdez, juntam-se à visão da fumaça, do sangue e do fogo. O país estava em crise, sem proposta social ou política. Foi então que um grupo armado resolveu aterrorizar o país, assaltando bancos, sequestrando, explodindo repartições em lugares públicos. O país estava de sobreaviso, particularmente todos nós, jovens que serviam ao exército. Naquela noite, eu estava de sentinela e acabara de ser substituído pelo soldado Mário Cosel Filho. Recolhi-me à casa da guarda para dormir algumas poucas horas, até a alvorada. Quando ouvi uma explosão lá fora, corri para o portão das armas. Abalroada contra a parede, uma caminhonete ardia em chamas. Ao lado dela, o soldado Mário Cosel jazia morto, atropelado e explodido. O primeiro pensamento que me veio foi de que poderia ter sido eu. O corpo do soldado Cosel fica totalmente dilacerado, com partes espalhadas num raio de aproximadamente 30 metros. Seus restos mortais, espalhados até o alojamento dos oficiais, foram recolhidos por seus colegas e entregues a peritos para autópsia. Entre os feridos estavam os soldados João Fernandes de Souza, Edson Roberto Rufino, Luiz Roberto Juliano, Henrique Tchaikovsky, Ricardo Chabot e o coronel Eldis de Souza Guedes. Tratava-se de mais um ato terrorista da vanguarda popular revolucionária, na ocasião já chefiada pelo capitão Lamarca. Companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, eu sei que estava dirigindo. Então, na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada na metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre postura, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com passado e com presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para você que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem
a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, fazem uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. O bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Opa, tudo bem? Inclusive, quando ela esteve no programa do Luciano Gimenez, fazendo um omelete, para concluir, eu quero dizer que a especialidade dela de omelete é coquetel molotov. Pense, povo brasileiro, antes de votar numa candidata com um passado tão sujo como esse.